Olá, esse é o Espaço Reflexão, um momento em que a gente pode refletir sobre a vida e sobre o que a Palavra de Deus tem a dizer a respeito dela. Hoje, em especial, eu quero falar para você a respeito de como nós devemos pensar. A Palavra de Deus diz em Filipenses 4:8: Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Deus, na sua infinita sabedoria e por tanto conhecer a nossa estrutura, a nossa emoção, a forma como a gente reage à vida, Ele nos deu uma dica super importante. Se você quer pensar, pense de forma inteligente. E Ele nos ensina, pense naquilo que é verdadeiro, aquilo que é justo, aquilo que é honesto, aquilo que é de boa fama, aquilo em que há louvor, aquilo que é bacana, aquilo que é aceitável, aquilo que traz prazer. Deus quer que você pense dessa forma, porque quando a gente começa a pensar errado, a gente pode se tornar uma pessoa errada. Lá em Provérbios, a gente aprende sobre isso. Como imagina na sua alma, assim ele é. Ou seja, aquilo que a gente pensa determina depois o que a gente sente. E aquilo que a gente sente determina depois como a gente age. E como a gente age acaba determinando no que a gente se transforma. Por isso muitas pessoas acabam se transformando em seres tão estranhos e tão diferentes, porque eles começaram a pensar de forma diferente, começaram a pensar de forma equivocada e se tornaram seres equivocados. A Bíblia também nos diz, lá em Lamentações, sobre uma coisa bastante interessante. Jeremias, o grande profeta, homem que pensava segundo Deus, homem que amava a Deus e procurava entender o coração de Deus, naquele momento de cativeiro do povo de Deus, ele estava ali e ele começou a refletir. E é engraçado, Lamentações capítulo 3, se a gente começar a ler, a gente quase que fica depressivo. Porque ele começa a fazer um relato de alguém que está aborrecido com a situação. Ele começa a olhar e ele vê juízo de Deus, ele vê a mão pesada de Deus, ele vê castigo de Deus, ele vê fracasso do povo de Deus, ele vê dor, ele vê tristeza, ele vê desilusão, ele vê desesperança. E isso acaba amargurando o coração dele. Ele começa a pensar dessa forma, pensar de forma equivocada, pensar de forma errada. Mas aí ele parece que tem um start, um flash, alguma coisa acontece e ele para. Por um momento ele toma uma decisão, ele decide no que ele vai pensar. Lá no versículo 21 de Lamentações capítulo 3, ele diz o seguinte: quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Que decisão fantástica, que decisão inteligente foi a de Jeremias, porque ele decidiu pensar naquilo que lhe trazia ânimo, força, naquilo que lhe trazia alegria, naquilo que lhe trazia prazer, naquilo que lhe trazia fôlego. E de repente parece que uma coisa acontece, o céu se abre mediante aquela decisão dele, e ele recebe uma palavra no seu coração. E ele diz, as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, e elas se renovam a cada manhã. Que coisa maravilhosa. Aquele homem que estava dizendo, olha, Deus pesou a mão sobre nós, nós estamos esquecidos, há somente dor, há somente sofrimento. De repente, ele decide pensar no que lhe traz esperança, e a primeira palavra que vem ao coração dele é, as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. E ele começou a pensar diferente, e isso lhe trouxe um vigor. Você também precisa pensar diferente. Sabe, quando você fica pensando demais nas coisas erradas, você começa a agir de forma errada, porque é o sentimento que vem. E você pode pensar de forma correta. Eu quero que você tome uma decisão no teu coração hoje. Se você estava pensando de forma equivocada, é o momento de você começar a pensar de forma correta. É o momento de você ter uma atitude semelhante à de Jeremias. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Tome a decisão de pensar somente naquilo que é puro, verdadeiro, honesto, saudável, que é alegre, que é gostoso de se pensar. Aquilo que te torna um cristão mais sadio, mais feliz, uma pessoa com a qual as pessoas gostam de estar, as pessoas gostam de caminhar. Amém? Deus te abençoe grandemente e eu quero aproveitar para te dar um recado. Eu quero te convidar
para você participar de uma das nossas reuniões. Nas terças-feiras, às 19h30, nas quintas-feiras, às 19h30, no sábado também às 19h30, nos domingos. Nós temos reuniões às 8h30 da manhã e também às 19h. Será um prazer ter você conosco na comunidade evangélica Sara Nossa Terra, na Rua Duque de Caxias, número 62, no centro de Ponta Porã. Eu aguardo você, quero te dar um abraço todo especial. E espero que novamente a gente possa falar, bater um papo no próximo Espaço Reflexão.